Vamos falar agora sobre equações lineares. As equações lineares são dadas nessa forma. Nós já vimos anteriormente essa forma na parte de classificação, onde essa equação diferencial é linear de primeira ordem. Os termos A0 de x e A1 de x dependem exclusivamente de x ou são constantes. Então, podemos transformar essa equação nessa forma padrão, simplesmente dividindo todo mundo por A1 de x. Dividindo por A1 de x, nós teríamos dy de x. A0 dividido por A1, adotamos P de x. E g de x dividido por A1 de x, adotamos como f de x, tá? Então, a equação diferencial linear, ela tem essa forma padrão. E ela pode ser homogênea ou não homogênea. Quando esse f de x igual a zero, nós temos uma equação homogênea. Quando f de x é diferente de zero, nós temos uma equação não homogênea. E nós temos a seguinte propriedade da solução dessa equação diferencial. A solução era dividida em duas partes, y igual a yc mais yp. Yc é a solução da equação homogênea associada. Ou seja, consideramos f de x igual a zero e resolvemos a equação. Yp é a solução particular da equação. Então, a solução geral é yc mais yp. Então, partindo da propriedade que y igual a yc mais yp, nós substituímos o y aqui na equação, onde tem y. Nós substituímos por yc mais yp para chegar na solução geral da equação linear. Então, dy, mais no lugar do y, dyc mais yp, px de y, mais no lugar de y, yc mais yp, igual a f de x. Reorganizando os termos, nós chegamos na seguinte equação. Então, dyc mais p de x yc, tá? Isso aqui é uma solução da equação complementar, porque yc é solução da equação complementar, mais dyp mais p de x yp igual a f de x. Então, vamos trabalhar separadamente cada termo desse aqui. Vamos trabalhar primeiro com esse termo, depois com esse termo, para chegar na solução geral de uma equação linear. Trabalhando com a primeira parte da equação, nós temos que dyc dx mais p de x yc igual a zero. Óbvio que é igual a zero, pois yc é solução da equação homogênea associada, ou seja, quando f de x igual a zero. Então, se eu substituir yc na equação, o lado direito resultante vai ser zero. Então, trabalhando um pouquinho aqui com essa equação, nós temos que dyc dx vai ser igual a menos p de x yc, que obviamente é uma equação separável. Então, separando essa equação, 1 sobre yc é igual a menos p de x dx. Continuando aqui com uma equação separável, integrando agora, integral de 1 sobre yc é igual a menos integral de p de x dx. A integral desse lado aqui é o logaritmo de yc, vai ser igual a menos integral de p de x dx. Eu vou colocar o c dessa integral aqui, da resolução dessa integral, para cá, mais uma constante c. Aplicando exponencial de ambos os lados, yc vai ser igual a c vezes e elevado a menos integral de p de x dx. Então, isso aqui é a solução da equação homogênea associada de uma equação linear. Trabalhando com a segunda parte da equação, nós temos que partir da seguinte ideia básica, que a solução yp, ela é uma combinação entre uma solução u de x qualquer e uma solução já conhecida y1 de x. Por que essa combinação dessa u de x? É porque se fosse uma constante, nada mais seria do que uma solução da família de soluções da equação homogênea, né? Então, se o u de x não for constante, ela não faz parte da família de soluções da homogênea. Então, vamos usar como solução básica o y de x como sendo uma solução específica
da equação homogênea. Nós vimos que a solução da equação homogênea é a constante vezes e elevado a menos a integral de p de x. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar a constante como sendo 1. Substituindo esse termo na equação, nós temos o seguinte. No lugar do yp, vamos colocar u vezes y1. Claro, é u de x, y1 de x, mas eu não vou trabalhar com o índice x, porque você já está explicando anteriormente, já aqui, previamente, que o de x e y de x depende de x. Então, substituindo na equação, nós temos o seguinte. No lugar do yp, nós colocamos u vezes y1. No lugar do yp, nós temos aqui u vezes y1 f de x. E aí vamos trabalhar agora com a equação dessa forma. Então, substituindo na equação, nós já substituímos o yp por u vezes y1, mais p no lugar de yp, u vezes y1 igual a f de x. Isso aqui é uma regra do produto, tá? Da derivada. Então, desenvolvendo essa regra do produto, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, já que o y depende de x. Mais p de u y1 igual a f de x. E aí, o que nós fizemos depois? Nós colocamos o termo u em evidência. Então, u que multiplica dy dx, mais p de y1, esse u aqui está em evidência, então u que multiplica p de y1, mais esse termo aqui sobrou, igual a f de x. Claro que isso aqui é zero. Mas por que esse termo aqui é zero? Isso aqui tudinho tá? É zero. Mas por que esse termo é zero? Porque y1 é uma solução da equação homogênea. Claro que com c é igual a 1, mas ela continua sendo a solução da equação homogênea. E quando nós substituímos y1 na equação homogênea, esse termo todo vai dar nulo. Então, o que sobra? Sobra pra gente esse termo aqui, tá? y1 du igual a f de x. Então, observe que essa equação resultante, ela é uma equação separável, né? Como ela é separável, nós separamos os termos, tá? F de x vezes dx, né? O dx multiplicou, e o y passou para cá dividindo. Y é uma função de x, tá? Então, depois que nós pegamos esse termo, nós integramos. A integral de u, de du, vai ser u, é igual a integral de f de x vezes y1 dx. Mas observe que você deve ter na sua anotação que quem é y1? y1 é elevado a menos a integral de p de x. Então, o inverso de y1 é elevado à integral de p dx. Então, substituindo na equação, nós temos o quê? F de x vezes y1, mais y1 é elevado a menos a integral de p de x. Colocando ele aqui, nós podemos subir trocando o expoente. Então, nós temos que u é essa expressão aí, f de x vezes e elevado à integral de p dx. E finalmente, como nosso yp é u vezes y1, então tá aqui, ó, u, tá aqui nosso termo todinho, u, vezes o nosso y1, que é a solução da equação homogênea, a solução particular da equação homogênea que nós tomamos no começo da resolução dessa parte aí da equação linear. Voltando agora para a equação que desenvolvemos termo a termo, nós temos que yc é a solução dessa equação diferencial aqui. E a equação é c elevado a menos integral de p dx. E nós temos que a solução de yp é esse termo todo aqui, tá? Então, como a solução geral é yc mais yp, nada mais justo do que somar as duas soluções para dar a forma geral da solução da equação linear. Uma forma de resolver a equação linear é através da utilização do fator integrante. Então, se você multiplicar a equação dos dois lados pelo fator integrante, você tem aqui, ó, multiplicou pelo fator integrante dos dois lados, o fator integrante, esse termo, é elevado à integral de p de x dx. Eu estou omitindo o p de x, estou deixando só o p, para ficar mais fácil a notação. Se você multiplicar os dois lados pelo fator integrante, o que acontece? O lado esquerdo, ele é exatamente a derivada da nossa variável independente pelo fator integrante. Desenvolva essa derivada aqui pela regra do produto, que você vai ver que chega exatamente a esse termo de cima. Então, vários livros eles indicam que o método ele pode começar a partir dessa ideia.
Então, observe que, se nós integrarmos os dois lados, nós temos o quê? A integral de uma derivada vai ser a própria função, então sobrou a função aqui. Do outro lado vai ficar a integral, o nosso f de x vezes o nosso fator integrante, mas como integramos esse lado, sobrou uma constante, nós jogamos ela para cá. Então, passando o fator integrante para o outro lado, isolando nossa variável dependente y, nós temos que y vai ser igual a c elevado a menos integral de p dx, mais a nosso termo aqui da solução, que dá exatamente a solução geral de uma equação linear. Então, vamos resolver aqui uma equação linear, uma equação bem simples. Essa equação ela é homogênea, porque f de x igual a zero, e o coeficiente do y, que é o nosso p, ele é menos 3. Então, o primeiro passo é encontrar o fator integrante. O nosso fator integrante é elevado à integral de p dx. Mas como o nosso p é menos 3, então fica e elevado a menos integral de 3 dx, que vai ser igual a e elevado a menos 3x. Esse é o nosso fator integrante. Então, utilizando o método prático que vimos há um momento atrás, nós temos que o fator integrante vezes a nossa variável da equação, que é o y, a nossa variável dependente, ele vai ser igual a, e depois que nós derivamos, a integral de 0 dx mais a constante. Ou seja, o nosso y vai ser igual a c elevado a 3x. Então, quando a equação é homogênea, a aplicação do método do fator integrante ela é mais simples para resolver uma equação linear. Vamos resolver agora outro problema similar, no qual a equação não é homogênea, porque f de x igual a 6. Vamos verificar qual o impacto disso na solução do problema, né? Já achamos o fator integrante. O fator integrante p de x é menos 3, então é elevado a menos integral de p de x. Deu e elevado a menos 3x. Então, aplicando aqui a resolução através do método do fator integrante, nós temos que e elevado a menos 3x vezes y vai ser igual a integral de 6, que é o nosso f de x, vezes o fator integrante, dx, mais c, tá? Então, observe que no caso da equação homogênea, todo esse termo aqui era nulo, mas agora não é mais, né? Então, e elevado a menos 3x vezes y vai ser igual, o 6 é constante, sai da integral, então, já resolvendo a integral, ela é menos 2 elevado a menos 3x mais c, tá? Ou seja, o nosso y vai ser igual a... Passa para cá esse termo, menos 2, cancela esse termo com esse, mais c elevado a 3x. Se você observar bem, essa solução aqui é a mesma solução da equação homogênea que obtivemos antes. E agora, esse menos 2 é a solução particular, onde o y vai ser igual a yc mais yp. Vamos verificar mais um problema aí para testar nossa técnica de aplicação do fator integrante nas equações lineares. Essa equação ela não está na forma padrão, então é necessário efetuar uma transformação para que ela fique na forma padrão. O que está impedindo ela de ficar na forma padrão é esse x, então dividindo todo mundo por x, nós temos que dy dx menos 4 sobre x y igual a x a sexta dividido por x, x a quinta é elevado a x. Então, agora nós já podemos achar nosso fator integrante. Quem é nosso p de x? É o coeficiente da variável dependente y, então nosso fator integrante é elevado à integral de p dx, que vai ser igual a e elevado a menos 4 integral de 1 sobre x dx, que isso aqui é e elevado a menos 4 ln de x. Obviamente, isso aqui é elevado a logaritmo de x a menos 4. A ln de b é igual a ln de b elevado a... É uma relação de logaritmo, logo, isso aqui, o exponencial inverso do logaritmo, nós temos que o fator integrante é x a menos 4.
De posse do nosso fator integrante, vamos aplicar o método. Então, aqui nós achamos o fator integrante, vamos aplicar o método aqui. Aplicando o método, do lado esquerdo da equação, nós temos o fator integrante vezes nossa variável dependente. Do outro lado, nós temos a integral do f de x, que é esse termo aqui, x à quinta é elevado a x, vezes o fator integrante, dx, mais c. Resolvendo aqui, tá? Nós temos x a menos 4y vai ser igual a integral x à quinta vezes x a menos 4, x é elevado a x dx mais c. Lembrando que a resolução dessa equação aqui se dá por partes, né? Integral de u dv é uv menos integral de v du. É uma regra padrão aí de integração. Então, nós consideramos u como sendo x, dv é elevado a x dx. Aí, obtemos que u é igual a x, du é dx. E como dv é elevado a x dx, o v, nós obtemos integrando esse termo, é igual ao próprio e elevado a x. Substituindo na equação, então, u, v menos integral de v du. A integral de elevado a x é elevado a x. Então, obtemos esse termo aqui. Então, substituindo na equação, nós temos x a menos 4y igual a x elevado a x menos a elevado a x mais c. Ou seja, a solução da nossa equação é y igual a x elevado a quinta é elevado a x menos x elevado a quarta é elevado a x mais cx a quarta. Então, está aqui a solução da nossa equação diferencial. Então, nós temos aqui mais uma questão sobre a equação linear. E essa equação, esse exemplo ele é importante porque ele mostra que qualquer deslize no cálculo do fator integrante, que é muito fácil de ser cometido, inclusive, ele pode tornar inválido todo o nosso cálculo, né? Então, essa equação ela é linear, tá? O P aqui só depende de x ou de constante, tá? Então, resolvendo aqui, achando o fator integrante, nosso fator integrante é elevado à integral de P dx, tá? Mas nosso P é 3 mais 1 sobre x. Então, vai ser elevado à integral 3 mais 1 sobre x dx, tá? Então, isso aqui vai ser elevado à integral de 3 dx mais integral de 1 sobre x dx. Integral de 3 dx é 3x. Então, é elevado a 3x. A integral de 1 sobre x é ln de x. Então, mais ln de x. Olha, nós temos aqui um exponencial elevado a uma soma, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que é elevado a 3x vezes é elevado a ln de x. Então, qual vai ser o nosso fator integrante? É elevado a ln de x é igual a x vezes é elevado a 3x. Então, de posse do nosso fator integrante, vamos agora para a segunda etapa de resolução aí da equação diferencial. Então, continuando a resolução da nossa equação, agora que nós já temos o fator integrante, nós temos que o lado esquerdo da equação vai ser nossa variável dependente de y vezes o fator integrante. E do lado direito vai ficar a integral do nosso f de x, que é elevado a menos 3x sobre x, vezes o nosso fator integrante, dx, mais c. Então, esse termo eu posso cancelar com esse termo cancela com esse, vai ficar a integral de 1. Então, y vezes x é elevado a 3x, a integral de 1 é x mais c. Então, isolando o nosso y vai ser igual a e elevado a 3x mais c, x a menos 1 é elevado a menos 3x, que é a solução da nossa equação diferencial. Observe que o termo que acompanha a constante é a nossa solução da homogênea, o yc, e o outro termo é o yp, que é a solução particular.